você que está nos acompanhando aqui na nossa página, nestes momentos tão duros de uma crise internacional que praticamente todos nós que estamos aqui nunca tínhamos antes assistido. E hoje nós vamos falar sobre as repercussões sobre a classe trabalhadora, sobre a economia, e por isso nós estamos aqui, não é isso? Rodolfo Viana, economista do Diese, que atua muito no estudo durante muitos anos na cidade de Guarulhos, da situação da classe trabalhadora, especialmente dos metalúrgicos. Obrigado, Rodolfo, por você nos brindar aqui com um monte de ideias que você acompanha em seus estudos no Diese. Olá, Eloy. Boa noite a quem nos assiste aí, dessa vez de uma maneira um pouco inusitada, né? Mas agradeço muito o convite e a chance de estar aqui falando com vocês um pouco sobre os possíveis impactos, né, dessa pandemia para os trabalhadores. Isso. Rodolfo, vamos começar um pouquinho, então, para dialogar sobre como é que você está vendo essa crise mundial agora? Então, Eloy, ela é uma crise bastante diferente das outras crises que a economia capitalista, né, que o mundo tem sofrido, porque ela é basicamente uma crise sanitária, né? Não é uma crise de quebra de empresas por questões financeiras ou por erros de governos. Ela tem é uma crise de natureza sanitária, iniciada lá na China, que se expandiu pelo mundo todo, e por isso também chamamos, claro, de pandemia. E a grande novidade é que ela limita o fluxo da economia, né? Então, as pessoas necessitam ficar em casa o maior número de pessoas possíveis para que não tenha aí o estrangulamento do sistema de saúde. E com isso, né, uma economia de mercado, que é a que a gente vive, o mundo quase todo vive, ela acaba encontrando seus canais de realização da mercadoria, ali, da venda, do consumo, eles estão estanques, né? Está parado. E aí você tem uma crise em cadeia, né? Interessante, Rodolfo, que o sistema de saúde, por exemplo, colapsou na Itália, né? Que é um país com um sistema de saúde bastante público, bastante desenvolvido. Agora está acontecendo aqui no Brasil, em Manaus, né, e Amazonas em geral. Está acontecendo também na cidade do Rio de Janeiro, né, e também em Pernambuco, e ameaçando acontecer em outros estados. Então, para que o sistema de saúde suporte, por isso que tem a chamada medida do isolamento social, que termina sendo uma paralisação econômica. Exatamente, Eloy. Na verdade, é essencial, né? Porque, para quem entende um pouco de matemática, é uma progressão geométrica, né? Se você não ficar em casa, um contamina 4, que contamina 16, e assim vai indo. E não tem sistema público de saúde, nem privado no mundo, que aguentaria a população inteira acessando seus hospitais e socorros sendo contaminados, né? Então, a quarentena, né? Você ficar em casa, evitar o contato, é extremamente necessário nesse momento, né? E as repercussões na economia mundial começaram com a paralisação da produção numa grande região importante, industrial da China, né? Agora, depois se espalharam pelo mundo. Então, como é que você vê as perspectivas da economia mundial, já que ela é tão integrada? Por exemplo, o pessoal diz, bom, estamos esperando respiradores da China, estamos esperando testes, né, equipamentos, aqueles insumos para testes lá da Coreia do Sul. Então, uma economia mundial toda integrada. O que vai acontecer nesses próximos meses com a economia mundial, no seu entender? Então, Eloy, bom, primeiro, o que está se desenhando para 2020 é um ano de uma recessão global, né? É um ano que praticamente todos os países do mundo devem ter um PIB negativo, né? Então, deve haver uma destruição de riqueza esse ano com relação ao que foi gerado no passado. É importante também lembrar o seguinte, né? Por que isso gera tanto problema, né? Um dos motivos remonta lá nos anos 70, né? O mundo começou a se expandir para a China como a grande fábrica do mundo,
houve toda uma Verdade. disputa geopolítica ali de alterações das plantas produtivas, saindo principalmente dos Estados Unidos, que era a grande manufatura do mundo, para a região da Ásia, e E os por países... que ia para lá, Rodolfo? Desculpe te interromper. Por Bom, que era essa atratividade da China, do Vietnã e de é, tantos outros países da Ásia? por um lado, Eloy, havia uma disputa geopolítica ali com relação à União Soviética, né? A China procurou os Estados Unidos para poder fazer uma parceria estratégica. Para os americanos foi muito interessante, porque a gente sabe que a China é o país mais populoso do mundo, né? Um excesso de mão de obra e, com isso, o custo da manufatura é muito baixo. O custo Ah, de se produzir na China ficou muito baixo. Tanto é então que já é uma redução do custo das mercadorias, mesmo com a distância para transportá-las. ah, sim, né? A questão da distância, a logística, é até uma pequena parte do custo de produção, né? Quando você vai para um país que tem ali 3, 4 vezes a população dos Estados Unidos, ou mais até, você tem um excesso de oferta de mão de obra que rebaixou os custos do trabalho de forma violenta, né? E aí você acabou abrindo mão também, ao longo dos anos, né, de algumas questões mais estratégicas, né? Por exemplo, o Brasil hoje, a gente está vendo o desespero que tem sido dos governos e municipais, estaduais e federais para conseguir comprar respiradores, comprar EPIs, né, equipamentos de proteção individual, porque grande parte dessa produção ela foi para a China. E ela foi para a China justamente por uma questão de escolha. O Brasil fez uma escolha nos anos 90, principalmente, de abrir mão das suas indústrias na medida do possível, por uma questão de política neoliberal, e entregou aí a produção para onde fosse mais barato. Foi simplesmente uma relação de preço e de custo de oportunidade, né? Então não E se pensou em agora, estratégica. e agora vê a consequência. E Porque agora vem a consequência, porque a se o gente não tem mundo. capacidade de produzir de uma hora para outra esses medicamentos e esses produtos industriais, né? Claro. Está acontecendo um esforço muito grande por parte de muitas indústrias que ainda restam no Brasil de uma coisa chamada reconversão industrial. Reconversão industrial é você pegar, por exemplo, uma fábrica que produz filtro para carro e ver a capacidade que ela tem de produzir filtros de produzir respiradores ou produzir algum outro EPI que seja importante que nesse momento não esteja sendo produzido, não esteja sendo possível comprar. O problema é que isso não é da noite para o dia, né? Então eu acho que assim, a sua pergunta inicial foi o que eu achava desse contexto todo. Então eu acho que 2020 vai ser um ano muito ruim, a economia vai cair, a gente não sabe ainda o tamanho do buraco, e talvez fique a lição aí para a gente repensar, né? Porque as crises passam, né? E depois dessa crise que o país retome um pensamento mais estratégico do ponto de vista nacional, para não ficar aí à mercê dos interesses no ponto de vista da saúde e outras coisas, para uma situação como essa ficar sem ter como oferecer para a população aí os seus produtos, né? O Rodolfo, o que significa a economia vai cair? Como é que a gente traduziria isso, eu diria, na visão cotidiana que as pessoas têm? A economia cai significa as empresas vão produzir menos, significa o comércio vai vender menos, significa os serviços vão ser menos procurados. Como é que você caracteriza economista que você é? Aliás, você se formou onde, Rodolfo? Eu me formei na PUC de São Paulo. Ah, tá certo. E há quanto tempo você está no Diese? Estou quase 10 anos, desde setembro de 2010 eu sou responsável pela subseção lá nos metalúrgicos de Guarulhos. Ah, sim. Aliás, o Diese, como é uma sigla, é bom a gente deixar claro que é o Departamento Intersindical. E esses E's aí, o que é? Estudos? Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Ah, o estudos é o segundo E. Exato. Uma É de entidade fundada lá estatística. em 55 pelo Movimento Sindical Brasileiro e mantida aí há quase 70 anos. Em um momento bastante crítico também, né? Em 55 o Brasil passava por uma grave crise também e naquele momento alguns sindicatos entenderam que era importante que a classe trabalhadora tivesse um instituto, um departamento que pensasse ali a questão da economia com o viés do trabalhador.
E me diz uma coisa, voltando ao nosso assunto, que eu mesmo interrompi, me desculpe, que nós estamos num bate-papo aqui, então nós temos essa liberdade. Como é que se caracteriza uma recessão econômica em termos bem concretos para nós aqui que estamos conversando? Em termos bem concretos, quer dizer o seguinte, Eloy, os trabalhadores vão ter menos ofertas de emprego, aqueles que estão empregados, uma parte vai perder o seu emprego, a economia a sociedade como um todo vai demandar menos serviços, menos comércio, as empresas vão produzir menos, e basicamente porque vai ter uma queda de demanda, né, uma queda de procura que tem a ver, nesta crise especificamente, com o fluxo da economia está sendo travado, de certa forma, né, por conta da quarentena. Então, isso vai levar a uma série de problemas econômicos que os economistas falam, né, uma queda do PIB, uma geração menor de riqueza. E ao se gerar menos riqueza, na verdade, numa economia de mercado, o que você tem que falar para os trabalhadores é que, dos que estão empregados, uma parte vai perder o emprego, uma outra parte vai ter menos salários, né, vai ter mais dificuldade para recompor o seu poder de compra, e os trabalhadores informais vão passar por um momento bastante delicado, né? Porque, além de tudo, esses trabalhadores informais, que no Brasil são a maioria, eles não dispõem de uma rede de benefícios que a CLT permite, né? Que a Seguridade Social permite. Diz que o comércio mundial vai cair muito, quer dizer, então o trânsito mundial de mercadorias vai cair. Você tem, na verdade, vários segmentos que vão sofrer de formas diferenciadas, né? Por exemplo, um setor que já está com bastante problema e praticamente colapsando é o setor de turismo e, mais especificamente, das companhias aéreas, né? Uma vez que você tem todo o fluxo travado, você não consegue exercer o básico da função de uma companhia aérea, que é voar, que é transportar pessoas e produtos. Então, você tem um problema seríssimo aí nas companhias aéreas. O setor de turismo também tem sofrido muito forte, logo de cara, porque muitas viagens de negócios e lazer que estavam programadas ou que ocorreriam, no caso do Brasil, aí, com 2 feriados em abril, as pessoas não fizeram esses passeios, porque também não deveriam fazer, claro, pela quarentena. Mas, na verdade, é uma crise que vai afetar praticamente todos os segmentos, né? Bom, como nessa nossa apresentação algumas pessoas chegaram agora, eu gostaria de apresentar para quem está nos assistindo o Rodolfo Viana, que é economista formado na PUC e que há mais de 10 anos está no DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Portanto, nós estamos tratando de economia e de suas repercussões sociais, entre elas a questão do trabalho. Você falava, Rodolfo, inclusive já tivemos outras oportunidades conversando sobre isso, sobre a situação da classe assalariada no Brasil, os trabalhadores. Eu sei que você acompanha de perto a situação da categoria metalúrgica na cidade, especialmente na cidade de Guarulhos. Mas você acompanha, e o DIESE acompanha, toda a situação da classe trabalhadora. Então, como é que repercutiu de imediato essa crise do coronavírus na classe trabalhadora? O que estava acontecendo um pouco antes, sobre o qual ela vem se sobrepor? Eloy, essa pergunta é muito boa, né? Porque, na verdade, é o seguinte, né? Para a classe trabalhadora, para os trabalhadores de maneira geral, a crise ela começou lá em 2015 e ela não tinha acabado ainda, né? O Brasil passou 2015 e 2016 por 2 anos de recessão, né? Como a gente colocou aqui, a recessão é quando você tem menos emprego, menos serviços, menos ofertas de produtos. Então, foram 2 anos bastante críticos, né? Depois do golpe lá de 2014. E 2017, 18 e 19, 2018, 19, o crescimento foi bastante tímido, né? A gente cresceu na casa de 1% praticamente, foi um crescimento que não conseguimos nem retomar a queda do PIB. Então, na prática, no limiar da crise, o que a gente tinha, na verdade, era uma sociedade que ainda não tinha voltado para o padrão de geração de riqueza, né? Que não tinha voltado para o nível de atividade econômica
que existia no Brasil na pré-crise de 2014. Então, a gente vai entrar agora numa recessão, numa crise, sem ter nem conseguido voltar para o padrão de riqueza que havia antes da recessão de 2015 e 2016. Quer dizer que nós vamos cair mais ainda. Nós vamos cair mais ainda, né? Esse é o problema. Em relação a 2013 para trás, né? Para alguns anos para trás. Infelizmente vai ser isso, Eloy. E também tem o seguinte, né? O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem falado muito que nós estávamos decolando antes da quarentena começar, na segunda quinzena de março. E também preocupa, porque se essa visão do governo, se essa é a visão do governo, mostra que eles estavam bastante equivocados. Por quê? Estava decolando, mas não saía do solo. Exato, no mínimo era um voo de galinha, como a gente costuma falar, né? É aquele voo de galinha que não pega atração, ele vai e volta, vai e volta. Mas por que a gente fala isso? Não é à toa, né? Se você pegar os dados que saíram de janeiro, fevereiro, antes da quarentena começar, que foi só na segunda semana de março, você via ali várias pesquisas, né? Pesquisa do comércio, pesquisa da indústria, de serviços, que mostravam que a economia não estava decolando. Ela estava caminhando ali na casa de 1%, e alguns setores caindo de novo. Então, aliás, a indústria, ela estava conseguindo crescer ou não estava caindo, né? A indústria em 2019 ela teve queda de novo e ela vem, na verdade, de uma série de anos muito ruins. Para a gente ter uma noção, Eloy, a indústria, de forma geral, o melhor ano, se não me engano, foi em 2013. A gente estava aí na casa de quase 20% abaixo do melhor momento. Então, a indústria estava muito, muito, muito longe de retomar o seu melhor momento na economia ainda. E agora, com essa crise, sem dúvida nenhuma, vai piorar ainda mais, né? E você havia perguntado sobre o efeito, né? O efeito é o seguinte: o que a gente observou primeiro foi os sindicatos tentando colocar os trabalhadores, né, negociar com as empresas para que os trabalhadores ficassem em férias, né? Primeiro, férias coletivas, ou quem tivesse férias, tirasse as férias, banco de horas, aí depois foram usados também algumas empresas questões de feriados pontos para poder contar como descanso. E por quê? Porque a ideia principal é evitar a demissão, né? Justamente por ser uma crise de natureza sanitária, uma crise fora da esfera da economia diretamente, a ideia é preservar o emprego para que quando a economia puder voltar ao normal, você garantir que os trabalhadores não sejam demitidos e poder seguir a vida, né? Essa foi a primeira ideia, né? Tá, interrompendo um pouco, para as empresas não interessa de repente demitir seus trabalhadores para depois ter que admitir os mesmos ou outros. Então, a primeira medida foi pôr em férias coletivas, férias individuais, etc. Exato. Na verdade, a ideia foi essa, porque é isso. Para a empresa, você tem um problema duplo, né, quando a empresa demite. Por um lado, tem uma questão financeira, que vai ter que ser paga todas as verbas trabalhistas, e se você está numa crise grave como essa, você ter que desembolsar recursos para uma demissão afetando o seu fluxo de caixa, seria melhor não fazê-lo. Claro. Melhor. E, por outro lado, tem a questão também de você perder produtividade, né? Porque quanto mais tempo o trabalhador fica numa empresa, mais ele conhece da empresa, dos processos produtivos, e mais produtivo ele fica, né? Então, você abrir mão de trabalhador numa empresa que não tinha problema até então, simplesmente foi um problema externo, não faz sentido do ponto de vista econômico, né? Viu, Rodolfo, quando eu fui prefeito de Guarulhos, né, de 2001 a 2008, eu notava o seguinte: se você trocava um diretor, trocava um secretário, né, ou trocava lá, digamos, um chefe de divisão, etc., até o que entrava no lugar, aprender, se adaptar, e é um bom tempo, às vezes 6 meses. Exatamente, esse é o problema. As empresas têm problema de produtividade, a gente chama isso de produtividade na economia, né? Agora você imagina você trocar um ministro da saúde no meio de uma pandemia, né? É verdade. Em Guarulhos também trocou a secretária da saúde no meio da pandemia, até ele se achar. É normal, né, que aconteça essa dificuldade, porque não é automático, né? É claro. Mas voltando, então, àquela nossa questão. Primeiro, então, já havia um não crescimento da economia, ou crescimento ridículo aí de 1%,
E, portanto, aquele volume de desempregados que tinha sido gerado pela crise de 2014, não, 2015 e 2016, ele continuava existindo, aquele volume de desempregados. Na verdade, é o seguinte, lá, em números, para a gente ter uma noção, falando em números, é o seguinte, antes da crise de 2015 estourar, o Brasil estava com uma taxa de desemprego na casa de 5% ali. A crise estourou, a gente foi para 13,7%, se eu não me engano, de taxa de desemprego. O último dado... O último dado... Está perto de 12%. Então, isso que eu ia comentar, o último dado que saiu, que foi de março, também não pegou praticamente nada da quarentena, a taxa de desemprego no Brasil era de 11,6%. Então a gente percebe que, assim, na verdade, o Brasil estava muito longe de voltar ao que era antes da crise que teve aí há alguns anos atrás, e a geração de emprego estava muito baixa, né? Eu participei de uma conversa com você esse ano, inclusive, falando sobre isso, né? Que o emprego formal estava muito abaixo do que deveria ter. Você está tratando do emprego formal, esses 11,6%. Não, é o desemprego geral. Exato. Tá, mas veja, e tem os tais de desalentados, que não entram nessa conta, né? Porque parece que essa conta é feita com quem foi procurar emprego. Quem não foi está fora da conta, mas está desempregado, não tem isso? Exatamente, né? E se a gente pega o critério mais amplo que o Diese utiliza e bota, inclusive, subocupados, essa taxa chega a mais de 23%, né? Subocupados quer dizer aqueles que não estão conseguindo ganhar o mínimo que precisariam para a sua subsistência, é isso? Ou estão trabalhando horas insuficientes também, né? Sim, gostariam de trabalhar mais horas, mas não estão trabalhando as horas que gostariam de trabalhar, por exemplo. Então, Rodolfo, o coronavírus, a crise, quando chegou aqui no Brasil, pegou essa situação. E então você diz, a primeira medida normal das empresas foi dar férias, etc., para não demitir, não perder a sua produtividade, a sua mão de obra logo que recomeçasse. E daí? Já passou um mês, e daí? O que está acontecendo agora? Então, esse é o ponto, né? Então, vamos lá. A linha do tempo foi mais ou menos o seguinte. Na segunda quinzena de março, acontece todo esse fato que a gente está falando. O Brasil entrou em quarentena e o governo federal soltou algumas medidas com relação ao que fazer. Então, foram editadas aí 4 medidas provisórias, se eu não me engano. A primeira dela foi um pouco complicada, teve algumas questões bastante ruins ali nela, mas grosso modo, foi essa medida provisória 927 que tratava de férias, banco de horas, permitia algumas coisas nesse sentido, inclusive que você botasse o trabalhador de férias sem que ele tivesse os 12 meses necessários, né, para que seja discutido lá na frente isso. Tinha uma aberração, né, por exemplo, nessa medida provisória tinha aquela questão de poder suspender o contrato de trabalho por 4 meses sem nenhuma remuneração. Isso foi cancelado depois, né, o governo viu que fez uma grande burrada em propor algo do tipo, mas aí depois do que... Pode suspender o contrato de trabalho, não é? Isso, aí depois o governo soltou a medida provisória 936, né? Essa medida provisória é a que mais tem sido utilizada para balizar as questões trabalhistas, digamos assim. Só que essa medida provisória ela tem 3 problemas graves, eu diria, Eloy. O primeiro problema é o seguinte, ela fere a Constituição, porque no artigo 7º, a Constituição diz que para reduzir salários dos trabalhadores é necessário ter um acordo coletivo ou convenção coletiva. Sindicato. E aí, um sindicato participando. Exatamente. Essa medida provisória, ela fere a Constituição e permite que haja acordo individual para quem ganha até 3 salários mínimos ou para quem ganha acima de 12.135, se não me engano, que são os 2 tetos do INSS. Quer dizer, o acordo entre o trabalhador e o RH da empresa. Ponto. Exatamente. De modo que o sindicato, para quem está nessas 2 faixas, né, abaixo de 3.135 e acima de 12.000, o sindicato não teria obrigação de participar, o patrão faz um acordo direto com o trabalhador e o sindicato só é informado, não tem o direito de opinar. E o acordo é para reduzir as horas de trabalho, a jornada, e reduzir o salário, é isso? Isso, então, aí na verdade é isso. O primeiro problema, excluir o sindicato. O segundo problema, essa medida provisória, ela
trabalha com 3 faixas de redução de jornada de salário, quando o governo complementa parte da redução. Então, funciona mais ou menos assim. O patrão vai lá, reduz a jornada de trabalho em 25%, e o salário também em 25%. O governo federal vai pagar um auxílio de 25%. Primeiro, não vai ser baseado no salário dele, vai ser baseado nas faixas do seguro-desemprego. Então, por exemplo, se ele ganha R$ 2.500, vai ser na faixa do seguro-desemprego, que é bem menor. Que ele teria direito, no caso dele seria de 1.813. Então, então é 25%, não dos 2.500 que ele ganhava na empresa, mas 25% de 1.800 e pouco. Exato. Então, na prática, Eloy, a forma de cálculo faz com que o trabalhador tenha alguma perda salarial. Ela é muito menor, dependendo do salário. Acima do salário mínimo, ela fica pequena, mas conforme os salários vão aumentando, principalmente acima de R$ 3.000, que é quando vai distanciando também do teto que é pago pelo seguro-desemprego, essas diferenças ficam maior. Quer dizer que está atingindo a classe média também. Todo mundo. Nesse caso, todo mundo. Porque, na verdade, você tem... acima de R$ 3.000, você pega muita gente que vai ter diferenças aí depende da faixa salarial, mas pode ter perda de 50%, 60%, 70% do salário. Do ponto de vista social, você até teria um argumento para preservar os menores salários, mas do ponto de vista... Mas você não preserva, porque tem perda. Mas do ponto de vista macroeconômico é muito ruim, né? Porque você, num momento de crise como esse, permitir que salários sejam cortados sem uma recomposição daquele salário, você está falando o seguinte: olha, o comércio vai sentir falta, o serviço vai sentir falta. Claro. Porque as pessoas, quem faz o comércio e o serviço girar são os trabalhadores, né? Claro. E quando você permite que a massa salarial, o que é a massa salarial? É a soma de todos os salários. Quando você permite que essa massa diminua, você está falando, olha, a demanda vai cair. E aí você retroalimenta a crise. Portanto, isso já é um exemplo do que é a recessão. Exatamente, né? Exatamente. A massa salarial, quer dizer, a soma de todos os salários, fica... É importante lembrar o seguinte, né, que não precisaria ser assim. Tem países que estão tomando medidas diferentes. A gente tem Como, por exemplo? Bom, do nosso lado, que é o nosso vizinho, a Argentina, vai socorrer as empresas, só que ela vai proibir a demissão. Então, você vai ter que garantir o posto de trabalho durante 6 meses. A Alemanha, a Inglaterra, se não me engano, até a Espanha, a recomposição salarial que eles estão propondo para os trabalhadores, ela é muito mais próxima do salário integral da pessoa. Então, você tem um efeito na massa salarial muito menor. Aqui no Brasil, por enquanto, esse efeito não é tão grande assim. Ele poderia ser melhor, e a gente espera, porque isso foi feito através de medida provisória. Então, você teria 2 formas de melhorar isso. Primeiro, era garantir que o sindicato participasse das negociações. Que o sindicato, participando das negociações, poderia achar meios para que fosse melhorada essa questão. E esse governo não está chamando nunca os sindicatos. Não, pelo contrário, né? Eles acabam excluindo de tudo. E o segundo meio é que o Congresso Nacional, Desculpa, lá. Inclusive tirando os direitos do sindicato, que o sindicato já exercia antes, né? Exatamente. Então, você diz que deveria ter a participação dos sindicatos. Deveria ter a participação dos sindicatos, deveria melhorar a recomposição da renda do trabalhador durante esse período, e deveria também ter uma estabilidade maior, porque a estabilidade que consta na medida provisória, ela é muito curta e ela é muito barata, digamos assim. Ela vale pelo tempo que você ficar utilizando o benefício. Então, se você ficou... O prazo máximo são 3 meses. Então, a estabilidade seria de mais 3 meses, só que o custo para demitir depois, ele é relativamente barato. Então, na verdade, você não tem uma estabilidade plena, né? Por que o custo é relativamente barato? Porque ele varia de 1 salário a 25% de um salário para demitir. Depende um pouco da regra que foi usada, mas se você imaginar que o custo para demitir é só 1 salário a mais, não é tão caro assim, né? Sim. Agora me diga, isso foi então a medida provisória, a primeira, que é alterada pela segunda, que veio nesse bojo da crise do coronavírus. Essa foi a medida provisória 936. Tá. Ela está vigente. Ela está vigente e a gente espera que ela seja apreciada pelo Congresso o quanto antes. Por quê? Como você sabe tão bem quanto eu, melhor até por ser já ter sido parlamentar,
a medida provisória tem efeito de lei, passa a valer imediatamente, mas o Congresso pode votar, deve votar e discutir essa medida. Então, a gente espera que... 180 dias, né, ou 120. 120. A gente espera que o Congresso aproveite essa questão e melhore as medidas. Tem alguns parlamentares lá que têm ligações com os sindicatos, com a discussão dos trabalhadores. A gente espera que eles sejam sensíveis a isso e melhore um pouco essa medida provisória, talvez nesses 3 pontos que eu coloquei com você aqui, porque o desenho dela é interessante, mas ela tem que ser melhorada, né? A gente espera que isso aconteça. Deixa eu ver outra coisa. E outras medidas que foram anunciadas pelo governo, porque isso aí se refere a quem estava trabalhando com carteira assinada no setor privado. Porque não houve nenhuma alteração no setor público. Não é? Nesse ponto de vista, não. Não. Mas teve outras medidas que diziam respeito à economia informal, que é muito grande no Brasil. Parece que isso 40% é importante, Eloy. Dos trabalhadores são informais. Isso. Eu gostaria de destacar justamente isso, porque o auxílio emergencial, né? A renda básica emergencial. O que é isso? Na verdade, é uma ajuda ali que foi aprovada de R$600 até 1.200, dependendo da situação, se for mãe, chefe de família. É importante lembrar o seguinte, né? Essa proposta, no início, o governo não queria dar nenhum benefício, depois falou em R$200, e foi justamente no Congresso, com a pressão da sociedade civil, da população, que, de acordo com as negociações no Congresso, esse benefício que o governo queria que fosse de R$200, ele pulou para R$600. Também a gente sabe que não é um valor que a gente desejava, mas houve uma melhoria muito boa. Eu acho que isso é uma conquista, né? Porque esse benefício, o Diese estima que serão aí aproximadamente 42,5 milhões de brasileiros que farão jus a esse benefício. Então, quer dizer, no fundo é o seguinte, são 42,5 milhões que estão profundamente afetados por essa crise, é isso? Estão diretamente afetados e que, se não fosse esse benefício, provavelmente cairia numa questão de miséria extrema, tendo muitas dificuldades de sobreviver a esse período, né? Mas nem todo mundo está conseguindo acesso ao benefício, embora, eu diria, fosse elegível para ele. Isso está na lona. Me parece que tem alguns problemas assim, Eloy, precisa ser melhorados, né? Alguma questão de logística da Caixa Econômica, algumas questões de CPFs que estão exigindo CPF numa situação tão delicada quanto essa. Mas é importante lembrar que a ideia do benefício ela é fundamental e talvez tenhamos uma questão que esse benefício, que hoje ele é chamado de renda básica emergencial, tomara que ele seja uma renda básica permanente, né? E aí, relembrando perguntar, então, é possível, já que se descobriu que tem esses dezenas de milhões de brasileiros nessa situação, inclusive incluídas as famílias do Bolsa Família. Isso. Né? É possível que daí venha uma luz sobre algo que melhore a sociedade brasileira, puxando para cima essa população que está lá embaixo do ponto de vista da renda? Então, Eloy, eu acho que pela composição desse governo federal e pela composição do Congresso, você imaginar que foi aprovada essa medida já dá um pouquinho de ânimo, né? Eu acho que essa medida ela não pode ser emergencial, ela tem que ser permanente. E um dos motivos é que o início da nossa conversa, né? Essa crise vai ser muito grave, vai ser muito grande. Ela não vai estancar de uma hora para outra. As pessoas vão continuar necessitando de alguma ajuda. Então, eu acho que é fundamental que o Congresso, a sociedade brasileira, tire alguns dogmas, tire alguns preconceitos e passe a discutir de forma clara essa renda básica permanente, não mais... Não daria, Rodolfo, para fazer uma busca especial de recursos para isso, taxando, por exemplo, as grandes fortunas, diminuindo um pouco a distância entre quem tem bilhões de reais. Outro dia eu vi uma entrevista de um senhor que acho que tem mais de 80 anos e que atua na Bolsa de Valores e que fica mexendo lá dele com mais de 2 bilhões de reais. 2 bilhões, né?
Você imagina, quando a gente pensa quanto é o prêmio da Mega Sena acumulada, que o pessoal fica sabendo, pô, o que eu faria com 52 milhões de reais? 52 né? Milhões. O cara tem mais de 2 bilhões. Você não acha que esse cara devia contribuir para que desse continuidade a essa renda aí que hoje se chama de emergencial? Esse Então, auxílio. eu até sei quem é esse senhor, se eu não me engano, ele é o presidente do Corecon, né, o Conselho dos Economistas, é o principal investidor pessoa física no Brasil, pelo que dizem. Particularmente, Eloy, eu acho o seguinte, eu acho que uma sociedade que permite que hajam bilionários já tem alguma coisa bastante estranha nisso, né? Não faz muito sentido você imaginar que uma pessoa tenha R$ 1 bilhão. O que se faz com uma coisa dessa? Nós não teríamos a mínima ideia do que fazer com isso. Bom, o senhor foi prefeito, você sabe, se não me engano, R$ 1 bilhão é 25% do orçamento da Receita de Guarulhos. Claro, um pouquinho, uns 23,5%. É mole, uma cidade com 1.300.000 habitantes, né? A renda de 25% quase da cidade, uma pessoa só pode ter. Pois Faz é sentido. verdade. Não, mas assim, veja o seguinte, se o cara tem mais de 2 bilhões de reais, né, e a cidade de Guarulhos arrecada, o município arrecada um pouquinho mais de 4 bilhões, ele vale por a metade dessa cidade. É mole, em um ano ele tem metade do orçamento, não é razoável, né? Não é razoável. Não. Mas assim, pensando do ponto de vista do país, a gente precisa urgentemente discutir isso, né? Discutir taxação de grandes fortunas, discutir taxação de lucros e dividendos e fazer uma reforma progressiva que inverta a nossa tributação. Então, explica lucros e dividendos. Por que você... Porque, veja, o trabalhador normal não tem lucro, tem salário. Né? O ambulante, ele não tem lucro, ele tem uma renda ali entre o que ele gastou para comprar a mercadoria e restou no final. O cara que trabalha no Uber não tem lucro. Mas o que são esses lucros e dividendos aí que você fala? Então, basicamente é o seguinte, seria aquela parte do que sobrar da empresa, seja a parte a empresa pagou todos os seus impostos, pagou todos os seus salários, os salários dos trabalhadores, pagou todas as suas despesas, é a parte do que sobra, né? E uma parte disso é dividido também para os acionistas através de dividendos, que é um pedacinho ali do lucro, do lucro líquido da empresa. Qual que é o problema? O problema é que o Brasil e mais um ou dois países no mundo são os únicos que não cobram impostos sobre essa parte, sobre os dividendos, sobre lucros e dividendos. Então, a gente tem uma situação que é o seguinte, os bancos no Brasil, por exemplo, em 2019, lucraram mais de 70 bilhões de reais e não teve um real de imposto sobre isso. Então, é uma questão que, assim, a boa prática da tributação internacional fala que é errado, né? O correto seria você tributar cada vez mais renda, patrimônio e cada vez menos salário e consumo e indústria, porque ali está na produção. Então, a gente precisa fazer uma reforma tributária com esse viés urgente. E aí, voltando para a pergunta inicial, eu acho que tem espaço, sim, para fazer uma reforma tributária que priorize algumas questões que talvez sejam pilares aí para uma sociedade como a nossa, né? Que é garantir uma renda básica permanente aí, ou uma renda básica, como diria o Suplicy, universal para as pessoas, né? O Suplicy faz décadas que está defendendo essa questão de uma renda básica de cidadania. Exato. E ele diz para não discriminar seria para todos, mas, na verdade, o que poderia ser para esses pelo menos 42 milhões ali, não é? Eu acho que sim, o Suplicy, a discussão que ele faz, ele fala para todos, inclusive por uma questão de controle do acesso, que seria muito custoso para poder elencar quem teria acesso e quem não teria. Mas talvez a gente pudesse aproveitar aí o cadastro único, né, o CAD único, e cruzar a base de dados que já existem no Brasil. Hoje em dia, com a informática, está muito fácil fazer isso. Você conseguiria, sem muito trabalho, cruzar carteira de trabalho, imposto de renda, cadastro único, e fazer ali
né, e fazer ali um grande banco de dados para que os trabalhadores, as pessoas, né, de modo geral, que precisarem, tenham acesso ali a uma renda básica para que não caiam em uma situação de extrema pobreza, né? Quanta gente paga imposto de renda no Brasil? Uns 27 milhões de pessoas, ou mais ou menos? Eu acho que é daí para menos, não é tanto, não. Então, você poderia excluir os que pagam imposto de renda, né? Porque aí já Sim. estabelece uma determinada renda, né? E agora, parece, para quem está nos assistindo, que nós estamos aqui falando em utopias. Não, mas como diz aquele poema que é atribuído ao Galeano, ela serve para isso, né? Para caminhar, né? A utopia te indica o caminho, né? Exatamente. Se você não tem utopia, você não tem objetivo, não tem perspectiva. Então, na verdade, algum dia a gente vai conseguir isso. Talvez essa Exato. crise popularizou a ideia que o Suplicy defendia de uma renda básica de cidadania. Exatamente. Talvez vai mostrar que não é nada demais, é necessário e não é tão custoso assim como, por exemplo, os juros da dívida pública, né? É verdade. Porque os juros da dívida pública, eles são pagos religiosamente e numa imensa... Eu acho que é mais de 500 bilhões de reais ano, não é isso? Pois é, o Bolsa Família custava na casa de 30 bilhões, essa ajuda emergencial, se chegava a chegar a 40 bilhões. Então, muitas vezes, Eloy, você que já foi gestor público sabe muito bem, né? É uma questão de priorizar o orçamento, né? Sim. A prioridade do orçamento, às vezes, é mais importante e aí tem a ver com disputas políticas muito mais do que capacidade econômica em si, né? Agora, como é que você chegou a abordar, e talvez a gente vai encerrar mais ou menos por esse ponto aqui, você chegou a abordar a questão de quais seriam as perspectivas. Parece que, assim como a epidemia do coronavírus, ela veio, de certa maneira, para ficar, não no volume que está atualmente. Você sabe que eu fui me vacinar, não sei se você não, porque você não está ainda na idade de vacina gratuita no setor público. Eu fui me vacinar na UBS contra a gripe influenza. É isso que eles carimbaram lá na minha carteirinha de saúde, né? Aí eu me lembrei o seguinte, puxa, mas essa gripe influenza é lá de 1917, 1918. Portanto, eu estou sendo vacinado contra um vírus que ficou conhecido há 100 anos atrás. Então, esse novo coronavírus, que o pessoal chama de Covid-19, ele está matando muita gente, está pegando muita gente no mundo, mas vai chegar um momento, talvez daqui 2 anos, que vai se descobrir uma vacina contra ele e, portanto, eu, quando for na UBS, daqui uns 2 anos e meio, né, o pessoal vai carimbar lá Covid-19 na minha carteirinha de saúde. Então, se essa epidemia, de certa maneira, vai se desenvolver ainda muito nos próximos meses, como que vai ficar a economia nos próximos meses? Você que é economista, não é adivinho, mas é economista, poderia dar uma ideia para nós aqui? Eloy, eu acho que é isso. Eu acho que eu e meus colegas sempre temos uma missão muito difícil, que é de brincar de prever o futuro, né, com os dados aí da economia. E a gente recorrentemente erra, faz parte bastante do nosso trabalho. Mas Mas tenta. eu, mas eu acho o seguinte, Eloy, eu acho que dá para traçar alguns cenários, né? O próprio Diese fez, no último boletim de conjuntura, 3 cenários, né? Eu vou falar aqui do cenário mais brando e do cenário mais caótico, né? No cenário mais brando, aquela riqueza que a gente comentou ali, da geração do PIB, dos empregos, seria ali uma queda do PIB de menos 2%, a economia encolheria 2% e geraria aí mais de 1 milhão de desempregados. Esse seria na perspectiva mais positiva se o governo não fizer as medidas necessárias.
O cenário mais pessimista que a gente colocou no boletim de conjuntura seria uma queda de 8% no PIB, algo brutal, e um aumento do desemprego aí dos desempregados, do contingente de desempregados e mais de 4 milhões de trabalhadores. Esse seria o pior cenário, supondo que o governo não tome as medidas necessárias. E para lembrar aqui, né, quais são as medidas necessárias que têm que ser tomadas? É basicamente o que a gente colocou antes, né? É garantir a quarentena de quem pode ficar em casa, garantir a recomposição da renda dos trabalhadores, garantir a política de emergência para a renda das pessoas que não estão com a capacidade laboral, que não tem de onde tirar o seu sustento, porque com isso você cria um colchão ali para amortecer essa queda, e como você colocou, né, a sociedade, o ser humano, não se coloca em um desafio que ele não consegue superar. Em algum momento essa crise vai passar, as pessoas vão voltar à sua atividade normal, e aí a economia, quanto menos tiver problemas na sua estrutura produtiva, do ponto de vista dos trabalhadores, menor vai ser a pancada na economia e menor vai ser a crise, mas ela vai acontecer e não vai ser pouca, não. Você acha que até o fim do ano de 2020 a situação vai permanecer dramática? Eloy, eu prefiro não falar sobre a questão de quarentena ou não quarentena, porque eu acho que isso é muito mais... Não, mas da economia. Na economia eu não vejo melhora no médio prazo, não. Eu acho que se tudo der certo daqui para frente, a gente vai talvez retomar o que a gente tinha de riqueza produzida antes da pandemia daqui a uns 2 anos. Eu acho que os próximos 2 anos vão ser bastante complicados. Quer dizer que as perspectivas vão ser duras e a presença de recursos governamentais vai ser essencial. Essencial, e alguns dogmas têm que ser quebrados, Eloy. Eu acho que está na hora do Brasil parar com essa coisa de Estado mínimo ou Estado máximo e ser mais pragmático, né? O Estado tem que agir na economia nesse momento, sem dúvida alguma. O Brasil não tem nenhuma restrição para poder emitir moeda e financiar essas despesas que a gente colocou aqui. A relação da dívida vai aumentar e vai aumentar no mundo inteiro. Então, o Brasil, o governo federal tem que parar com essa questão fiscalista que está destruindo o Brasil há 4 anos e entender que o Brasil precisa soltar as amarras do fiscalismo excessivo que teve no país, botar dinheiro para circular, botar dinheiro na saúde para garantir, nesse primeiro momento, todas as medidas necessárias, e no segundo momento, uma grande retomada com obras, com algumas questões do ponto de vista macroeconômicos, porque se esperar o mercado, pode esquecer. Então, na verdade, essa crise trouxe para o povo todo a importância das instituições estatais. Exatamente, né? Por exemplo, a importância da Caixa Econômica Federal nesse momento, do BNDES. Da Caixa Econômica, do BNDES, do SUS, da estrutura pública, né? É verdade. O Banco do Brasil não está muito metido nisso, né? Não está muito metido porque ele é uma empresa hoje de economia mista, né? E o presidente é bastante reticente com relação a isso, mas poderia sim ser um pouco mais incisivo, principalmente com relação à liquidez, como a gente diz na economia, né? A soltar mais crédito no mercado. Claro, que é um problema que nós não abordamos aqui, infelizmente. Isso. Nós não vamos ter tempo para fazer isso, mas que é os micro e pequenos empresários, e até os médios. Eu tenho tido informações de que as portas estão fechadas, eles vão nos bancos privados, a burocracia e exigências são tão grandes que eles saem de lá na mesma situação que entrou. Mas, Eloy, depois a gente pode retomar isso com mais propriedade, com mais tempo, mas a questão dos micro, pequenos e médios empresários, ela é urgente, porque eles são quem mais empregam no Brasil e são eles que estão com a maior dificuldade de ter capital de giro, de ter financiamento. Os bancos, de fato, fizeram o que sempre fazem numa crise, sentaram em cima do dinheiro e não querem emprestar, e quando vão emprestar, os juros é lá em cima, né? Então, é necessário que o governo federal, através do BNDES, dos bancos públicos, principalmente, forcem isso, porque se continuar assim, não vai adiantar muito você soltar medida para poder garantir emprego, porque as empresas vão acabar quebrando, né? Por isso que tem que ter banco público, não pode privatizá-los, porque os bancos privados eles só olham aquilo que você chamou lá, o lucro e o dividendo que vai distribuir, né? Enquanto que o banco público ele tem que olhar o interesse público da economia como um todo, e não o lucro e o dividendo, né? É claro que o dividendo
do banco público, onde o governo tem maioria, como o caso do Banco do Brasil, vai para o tesouro do governo, né? Mas, nessa hora, é diferente do investidor privado que diz, eu quero o meu, né? O governo diz, não, isso, em vez de vir para o meu tesouro, vamos ajudar a resolver essa situação. Por isso, a importância do setor público, né? Ela, Que essa crise está mostrando. inclusive, por isso que na crise de 2008, países que tinham aberto mão de bancos públicos, no sentido mais do BNDES, ou reforçaram seus bancos de desenvolvimento, ou criaram, né? Que é o caso da França e da Alemanha, né? A Alemanha, com o banco de desenvolvimento deles hoje, tem muito mais controle do que tinha naquele momento, né? E a gente aqui, que já tinha um banco, tem ainda um banco tão fundamental quanto o BNDES para poder articular todas essas questões, ele foi aí nos últimos 4 anos demonizado e ainda não estava sendo usado como deveria ser, né? Muito bem. O Rodolfo Viana, nós queremos agradecer muito a você, a quem assistiu esse papo nosso, que foi extremamente elucidativo sobre a situação atual, e eu sempre gosto de conversar contigo, porque você é didático, claro, e agradeço muito, então, essa tua oportunidade que nos deu aqui. Eu que Obrigado. agradeço, Eloy. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço em nome do DIES, dos metalúrgicos de Guarulhos, e fico à disposição para outras situações. Tá bom. E te cuide, né, nesse momento que nós precisamos muito de jovens como você. Vamos ficar em casa. Obrigado. Tchau.